primeiro, eu quero cumprimentar os defensores públicos pelo seu dia, numa sessão de homenagem que fizemos hoje pela manhã. Uma sessão emocionante, senadora, porque os defensores públicos são aqueles que dedicam a sua vida a defender os setores mais vulneráveis da sociedade, aqueles que não podem pagar um advogado. Eu fiquei muito feliz por presidir aquela sessão e, no fim, cheguei a dizer a eles que se eu não fosse, não tivesse a minha vida assim encaminhado para ser primeiro deputado e depois senador, eu, com certeza, gostaria muito de ter sido defensor público. O trabalho deles é uma missão de paz, de harmonia, de solidariedade, de fazer o bem sem olhar a quem. Por isso fica aqui registrado esse meu carinho aos defensores públicos. Mas, senhora presidenta, eu vou ser rápido, quero só fazer um registro, porque esse registro não é uma questão pessoal. É um registro que faço em nome de todos aqueles homens e mulheres desse país que nós procuramos ser porta-voz aqui no Senado. Não só eu, mas como outras, com certeza, senadores e senadoras. Eu quero fazer um registro homenageando a todos eles, brancos, negros, índios, sem teto, sem terra, pobres, classe média, as mulheres, comunidade LGBT, a opção religiosa também de cada um, que nós procuramos, no longo do nosso mandato, aqui defender ou colocar o ponto de vista deles. Também dos empreendedores, que eles sabem que eu respeito muito os empreendedores que têm responsabilidade social. E, por isso, quando na noite de ontem recebi, senhora presidenta, um prêmio pelo mandato, mas esse prêmio eu quero encaminhar a esses setores que aqui eu já destaquei. Eu recebi do site Atlas Político e, por isso, faço aqui esse registro. Quero registrar aqui o ranking apresentado pelo site Atlas Político de senadores e deputados de 2016. Explico que essa lista desse ranking, desse estudo que eles soltam todo ano, a lista dos parlamentares foi definida a partir de 5 critérios. Representatividade, parlamentares que se elegeram com votações expressivas, campanha responsável, com gasto de candidato comparado ao total de votos, ativismo legislativo, projetos apresentados, debate parlamentar, participação em debate, fiscalização, interagindo com a sociedade. A fidelidade partidária, se o candidato permaneceu no mesmo partido e se votou de acordo com a orientação da legenda. A cada item é atribuída uma nota de 0 a 1, que somadas compõem a média final. Quanto mais próximo de 5, que seria a nota máxima, é considerado o melhor desempenho do parlamentar. O nosso mandato, senhora presidenta, recebeu as seguintes notas. Representatividade, nota 1, que no caso é o máximo. Campanha responsável, 0,94, faltaram 6 décimos. Ativismo legislativo, nota 1, que é o máximo. Fidelidade partidária, nota 1, que é o máximo. E o debate parlamentar, 0,93, faltando 7 décimos. Nota final, para chegar a 5, o nosso mandato recebeu 4,88. Faltou praticamente 2 décimos para chegarmos ao final. Foi esse estudo, por isso eu ofereço esse estudo todo, não ao meu mandato, mas às pessoas que fazem o meu mandato, seja nas comissões, seja na sociedade civil, seja em cada momento que eu participei dos debates em todos os estados que já fui. Por isso, senhora presidente, eu esclareço ainda, senador Lazier. Segundo os idealizadores do Atlas Político, Andrei Roman, PhD em Ciência Política pela Universidade de Harvard, Tiago Costa, PhD em Matemática pela Universidade de Harvard,
foi o estudo que eles fizeram e fazem todos os anos, já de um longo período. A ideia, segundo eles, é que o cidadão, estou lendo como está lá no Atlas Político, a ideia é que o cidadão compare o desempenho dos parlamentares brasileiros, entenda quem são os congressistas que atuam de forma desprovida, inclusive de interesses próprios, e não leva em consideração a questão ideológica. Não interessa se é de centro, se é de esquerda ou não é, essa não é a questão. Senhor presidente, aí eu termino. Entendo, senhor presidente, que essa avaliação do Atlas Político só foi possível graças a um trabalho que iniciamos aqui desde a Assembleia Nacional Constituinte, na militância social, política, logo depois participando depois de constituinte como deputado federal por 4 vezes e como senador 2 vezes. A minha convicção, os meus ideais continuam os mesmos. Faço tudo pelo bem da nossa gente, dentro, naturalmente, da minha concepção, e pelo desenvolvimento do nosso país, independentemente da grei partidária. Creio também que foi fundamental para eu receber a nota máxima entre todos os parlamentares, uma característica do nosso mandato. O meu mandato procura, dentro do possível, não entrar naquele conceito do dia a dia, mas de quebrar paradigmas, valorizar os segmentos da sociedade historicamente discriminados e excluídos, trazendo assim para dentro do Congresso Nacional a voz de negros, de brancos, de índios, de ciganos, de pessoas com deficiência, de trabalhadores do campo e da cidade, de empreendedores com responsabilidade social, de mulheres, de idosos, de aposentados, de pensionistas, trabalhadores de todas as áreas, pensionistas, jovens, grupos LGBT, por exemplo, e mesmo aqueles que têm a sua visão religiosa diferente, que todos têm direito a ter a sua visão quanto à religião. Eu acredito, senhora presidenta, que uma nação de fato só se constrói e se concretiza a partir do momento em que nós entendermos a realidade do nosso povo e dando voz a quem não tem voz. Tenho um carinho muito especial, e isso acho que influiu para mim ter recebido a chamada nota número 1. Tenho um carinho muito especial por inúmeras leis que apresentei, e aqui destaco algumas. Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741, que beneficia mais de 40 milhões de brasileiros. O Estatuto da Igualdade Racial e Social, Lei Federal 12.288, beneficia mais de 50% da população. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146, beneficia mais de 45 milhões de pessoas. O salário mínimo, que era $60, conseguimos, com muita viagem, muita peleia, muita negociação, levar para que valia 60 para em torno de $300. A Fórmula 85-95, que hoje é uma realidade, muitos diziam que a gente não ia conseguir, e com isso colocamos de lado o famigerado fator previdenciário. O trabalho que desenvolvemos nas comissões, principalmente na Comissão de Direitos Humanos, o trabalho que faço, sim, contra a ideia de terceirizar tudo, inclusive a atividade fim, o trabalho que faço contra o trabalho escravo, e sou o relator da proposta que diz que trabalho escravo a gente não regulamenta, a gente proíbe, a favor sempre da NR12, que tentaram revogar ela, e, claro, contra a ideia do negociado acima do legislado, porque entendo que isso rasga a CLT, senador Lazier, oriunda lá de Getúlio, enfim, Pasqualini, Brizola, homens que sempre tiveram esse compromisso com o trabalhismo, e com certeza que Vossa Excelência aqui também defende. Eu levantei aqui alguns pontos, mas eu agradeço muito ao Atlas Político, que faz essa divulgação todo ano. Enfim, é um trabalho acumulado, foram mais de 1000 projetos, mais de 100 leis hoje transformadas em norma legal, que me dá a satisfação de, nesse momento, poder dizer isso. Mas eu agradeço a todos os senadores. Para mim, ter chegado nesse patamar de receber esse prêmio chamado Prêmio número 1,
porque tive o apoio dos senhores. Se os senhores não tivessem me apoiado e sempre apoiaram, eu não tinha tido essa oportunidade. Eu não sei, estou com meia-meia, a gente nunca sabe quando vai ser daqui para frente, mas eu levo com muito orgulho para casa esse prêmio que eu recebi do Atlas Político, senador, considerado nesse período o número 1 por uma circunstância, mas que eu divido com todos os senadores e senadoras. Senador Lazier, obrigado. Vossa Excelência, que temos dialogado muito aqui no Parlamento, perfeito, sempre de uma forma propositiva. Senador Paulo Paim, eu quero aproveitar para me congratular com Vossa Excelência. Eu também recebi essa informação ontem e constatei que Vossa Excelência é o número 1 nestas várias condições apuradas pela análise do Atlas Político, e me congratulo com o senador gaúcho, que figura em primeiro lugar. E me regozijo com os gaúchos, sem qualquer vaidade, porque entre os 81 senadores da República, os 3 gaúchos estão entre os 10 primeiros. Então, eu acho que nós estamos cumprindo a nossa missão, e Vossa Excelência vem ponteando, o que é motivo de alegria para todos nós. Cumprimentos. Talvez pela idade e o número de anos no parlamento. Bom, se for assim, eu fico satisfeito, porque eu fui o último a chegar aqui, né? Quem sabe um dia eu chego lá. É um acúmulo, né, de propostas apresentadas. Por favor, senador Paulo Paim, eu também quero aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, cumprimentá-lo, enaltecer e colocar em relevo o seu trabalho. Nesse pouco tempo que aqui estive, pude perceber a forma como Vossa Excelência atua, como está presente em vários pontos diferentes, praticamente ao mesmo tempo, e que, fundamentalmente, não querendo me alongar, mas lembrando um pensamento do que glória, fama, uma boa posição social, um bom emprego, seja importante para as pessoas, mas para nós, homens públicos, é muito mais importante do que tudo isso, porque quanto mais elevados são os cargos que nós, possivelmente, temos a honra de ocupar, com mais simplicidade nós temos que exercer os nossos mandatos. E dentro desse contexto, na minha opinião, nós estamos muito mais em busca de um reconhecimento do nosso trabalho do que esses detalhes que eu acabei de relatar. Que não são todos, mas os verdadeiros homens públicos se preocupam com esse modo de agir. E acho que Vossa Excelência se encaixa perfeitamente dentro desses requisitos que eu coloca agora, poderia colocar muitos outros, mas aproveito a oportunidade para parabenizá-lo mais uma vez, cumprimentá-los. Isso não é fácil, isso custa de muito trabalho, nada acontece por acaso. Então, parabéns mesmo, de verdade, fiquei muito satisfeito de saber que o senhor é o número 1 da pesquisa, diga-se de passagem, muito merecidamente, junto com os senadores irmãos do Rio Grande do Sul, que em determinados momentos monopolizam, inclusive aqui, os diálogos e os debates no Senado Federal. Mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Adalberto. Dizer para Vossa Excelência que tanto Vossa Excelência como o senador Lazier, perto do período que eu estou aqui dentro, já estou há mais de 30 anos aqui dentro, são jovens. Jovens, eu digo, naturalmente, eu estou aqui discutindo nossas idades. E, com certeza, vocês serão, pelo pouco tempo que nós estamos convivendo aqui junto, sempre lembrado entre aqueles que trabalham muito e produzem muito. Eu vim à tribuna no dia de hoje, a minha assessoria fica naquela história, senador Lazier, fala ou não fala? Eu digo, se eu não falar, eu não estou fazendo uma homenagem para aqueles milhões de brasileiros que eu procuro aqui, da minha forma humilde, como foi aqui falado, representar na atuação. Seja os trabalhadores do campo, da cidade, seja o debate que vamos ter que fazer da reforma da Previdência, e todo mundo sabe a minha posição quanto a isso, sempre a questão da terceirização, todo mundo sabe a minha posição quanto a isso, mas eu acho que no momento desse, em que um debate tão duro que travamos aqui, duro, mas num alto nível, em relação
quem queria o afastamento ou não da presidenta, a gente vê que as pesquisas colocam nós todos num debate, eu diria, qualificado, que assim eles entenderam, que isso repercute aqui, e de alto nível, respeitando a posição de cada um. Mas eu quero dedicar esse prêmio não só a mim, primeiro a todo o Senado da República. Se não fosse o apoio dos senhores, eu não teria, o senador Azir, que está aqui também, eu não teria aprovado nem feito o trabalho que fiz até o momento. Não teria sido eleito, eu diria, pela segunda vez, presidente da Comissão de Direitos Humanos. E toda vez que eu preciso, vocês, senhores, vão lá, assinam um livro, mesmo quando não pode, porque estão em outra comissão, se preocupem em assinar para que eu possa desenvolver o trabalho com os meus convidados, como foi hoje pela manhã, da Defensoria Pública. A senadora Ângela, também, da comissão, sou presente. Então, eu dedico esse prêmio que os senhores destacaram aqui, e eu falei, que me deixou nessa para um destaque, não de ser o número 1, mas ser, digamos, o que recebeu a nota mais alta nesta avaliação entre todos os senadores. Eu dedico a todos os senadores, a todas as senadoras e à sociedade civil organizada que tem prestigiado muito o nosso mandato no longo das nossas vidas. Sejam todos homenageados. Esse prêmio não é meu, o prêmio é nosso. Muito obrigado a todos.